Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, para dar sequência ao trabalho das palestras virtuais. Convido a todos neste momento para fazermos a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis. Agradecer a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, nos trazendo essas vibrações benéficas, a inspiração, a coragem, a força, para levarmos em frente todos os trabalhos que esta casa realiza e que completou nesse mês 84 anos de existência. E que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje iremos falar sobre o tema o remédio mais eficaz. E qual seria então esse remédio, esse medicamento mais eficaz? Onde nós poderíamos encontrá-lo? Sem dúvida alguma, vamos encontrá-lo no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho do Cristo, ele é profundamente terapêutico. E nele, então, nós vamos encontrar vários convites ao nosso autoconhecimento, ao nosso autoburilamento e para a nossa autotransformação. Contudo, vamos ver que não são convites quaisquer que o Mestre nos faz, mas vão constituir convites que são direcionados ao despertar das nossas consciências. Porque são convites feitos por aquele, conforme os benfeitores espirituais nos falam no Livro dos Espíritos, é o modelo e guia da humanidade, e o qual o nosso Mestre Jesus tem o dever de levar todos nós até o Pai, como bem Ele nos ensinou, quando Ele próprio nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E então, dentro dessas condutas terapêuticas que Jesus nos propõe, que o Mestre nos fala, vai fazer parte delas, sem dúvida alguma, a terapêutica do perdão, aonde todos nós somos convidados ao perdão aos outros, mas também a nós mesmos. Busquemos então refletirmos sobre algumas passagens, e não são poucas, que Jesus nos fala a respeito desse assunto. Quando no Evangelho de Mateus ele nos diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirando-te a vestimenta, larga também a capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daqueles que quiserem que lhe empreste. Porque ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejas filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol e levantar sobre o seu sol sobre bons e maus,
e virá chuva também sobre justos e injustos. Pois, se amardes somente a que vos amam, que fazeis de especial? Não fazem assim também os publicanos? E se saudarmos unicamente aos nossos irmãos, que faremos de especial? Não fazem também os publicanos assim? E Pedro, então, numa outra passagem, aproximando-se de Jesus, diz: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Será que até 7 vezes? E então Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7 vezes. E ele nos fala ainda: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e seja mandado então para a cadeia. Porque em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Referindo-se à lei de causa e efeito. Mas ele ainda nos fala: se estás fazendo uma oferta diante do altar, e te lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois retorna para a tua oferta. Então vejamos quantas passagens, quantos ensinamentos que o Mestre nos traz a respeito do perdão, da reconciliação. E reflitamos como que nós podemos desenvolver essa virtude do perdão, vencendo o orgulho, o egoísmo, o nosso ego, esse movimento egóico da ofensa que se estabelece dentro de nós quando alguém nos faz algum mal. Nós não podemos deixar de entendermos que somos amor em essência, porque Deus, Ele que é o nosso Criador, Ele é infinitamente justo e bom, infinitamente amoroso. Então nós somos em essência criados, nós somos amor e somos criados para sermos felizes, manifestando as leis divinas que estão em nós mesmos, como nos ensinam os benfeitores espirituais. Onde está escrita a lei de Deus? Nos responde os benfeitores: na nossa consciência. E então, se nós buscarmos amar essas leis e cumpri-las, nós estaremos então nos direcionando de uma forma positiva para o nosso crescimento e a nossa evolução. Então a ofensa, nós vamos ver, ela vai muitas vezes ter a sua origem na ausência dessa energia poderosa que é o amor, sem sombra de dúvidas. Porque quando nós nos distanciamos desse amor, a dor ela vai se aproximar de nós. O sofrimento, para que nós possamos sermos reconduzidos novamente no caminho do bem, no caminho do amor. E então nós vamos ver que o que vai acontecer? Muitas vezes alguém nos faz um mal, nos prejudica. E nós então vamos, essa ofensa, ela vai produzir muitas vezes em nós um sentimento de profundo desamparo, que faz com que muitas vezes nós desejamos nos protegermos, porque nos consideramos superiores àquela pessoa, como sendo melhores, como sendo mais perfeitos, e que não merecíamos aquele mal ou aquela ofensa, porque nos julgamos maiores, mais perfeitos. Então, nós, diante dessa posição mental que nós criamos, nós não aceitamos, na verdade, as nossas imperfeições,
Porque todos nós carregamos ainda muitos defeitos, muitos vícios, muitas imperfeições. E também não aceitamos que o nosso próximo, aquele que nos ofendeu, também é um ser ainda imperfeito, que traz ainda muitas imperfeições, muitos vícios. Então nós muitas vezes temos dificuldade de ter essa visão. Então esse movimento principal desencadeado, o movimento principal que vai ser desencadeado pela ofensa, vai ser o que, de nossa parte muitas vezes? O da autoflagelação, devido a essa nossa visão distorcida da nossa realidade e também do outro. E então, através dessa autoflagelação, o que acontece? Nós mesmos começamos a nos torturarmos, começamos a nos atormentarmos com a ofensa que recebemos, com o mal que nos foi feito. E então, o indivíduo, ele atormenta-se através de que forma? Através da mágoa que ele vai acumulando dentro de si, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança. Então, quando nós nos sentimos muitas vezes invadidos, atacados, violados, nós nos ofendemos muitas vezes de tal forma por aquele acontecimento que nós protegemos da ofensa, muitas vezes, revidando automaticamente àquele agressor. Devido, muitas vezes, a esse sentimento de que nós achamos que somos melhores, que somos perfeitos. E então nós não aceitamos sermos injustiçados, nos achamos melhores, nos achamos, muitas vezes, superiores. Então nós vamos observar que diante da afronta, é como se a pessoa dissesse para si mesmo, é como se nós disséssemos para nós mesmos, como alguém ousa ofender uma pessoa perfeita como eu? Muitas vezes isso vem lá do nosso subconsciente. Nós não nos damos conta do que nós estamos, de como nós estamos agindo, de como nós estamos recebendo aquela ofensa. E esse ato, então, essa ofensa que nos afetou, na verdade, ela só se torna ofensa em nosso coração porque nós alimentamos isso dentro de nós. Ou seja, através desse ofensor interno que nós carregamos, desse tirano da nossa alma que nos agride, devido à nossa imperfeição ainda, devido ao egoísmo que é muito forte dentro de nós, ao orgulho. E então é como se uma voz interior dissesse: como você ousa ser ofendido por determinada pessoa? Você é superior a ela. Você merece castigo por por ter se deixado ofender por aquela pessoa. Você vai sentir muitas vezes o martelo do meu poder. E qual seria esse poder que subjuga muitas vezes a nós? É esses sentimentos inferiores que nós vamos alimentando dentro de nós, que é a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança com relação àquele que nos ofendeu. E então nós vamos reconhecendo que o ataque que nos fragilizou, e não aceitando a fragilidade nossa devido a essa nossa condição de nos acharmos muitas vezes melhores, nos acharmos superiores, nós passamos então a nos auto-martirizarmos e buscamos muitas vezes também martirizar todos aqueles que fazem parte da nossa convivência, dos familiares, no ambiente de trabalho, dos amigos. Muitas pessoas levam isso também para esses ambientes. Ou seja, deixa-se atacar por esse ofensor que está dentro dela mesmo, e lança a mão então desses sentimentos atormentadores, da mágoa, do ressentimento, do desejo de vingança,
para muitas vezes depois atacar o outro. Então observemos que esse perfeccionismo, muitas vezes, que nós nos atribuímos, de sermos melhores, de sermos perfeitos, vai alimentar esse processo, desencadeado pela ofensa, porque a pessoa não aceita ser atacada, ela não aceita ser ofendida, ser difamada, devido também à inaceitação da própria lei de liberdade, que os benfeitores nos falam em O Livro dos Espíritos. Essa lei de liberdade que preconiza que todos temos o direito de fazermos o que desejamos, sabendo que para cada ação haverá, sem dúvida alguma, sempre uma consequência, e que a lei da responsabilidade ela vai estar intimamente associada às leis de justiça e também à lei de causa e efeito. Irá então remeter à consciência o exame das ações que nós realizamos, dando a cada um de acordo com as suas obras, como nos ensina Jesus. Mas por que há no ofendido esse ressentimento então tão grande? Porque quando nós, nos colocando também nesse meio, por que nós nos sentimos tão ofendidos? Por quê? Porque nós vamos alimentando tanto essa mágoa, esse ressentimento. Porque, como nós já dissemos, o verdadeiro ofensor, ele não foi embora. Ele está dentro de nós. Ou seja, quem foi embora foi o ofensor de fora, aquele que nos ofendeu. Mas o ofensor interno, ele está sendo alimentado por nós mesmos. Pegamos um exemplo, uma pessoa, muitas vezes ela é caluniada, ela faz uma calúnia contra a gente. Alguma pessoa vai fazer uma calúnia contra a gente. Nós vamos ver que a pessoa caluniada, muitas vezes, ela fica, nós nos sentimos extremamente ofendidos. E vamos muitas vezes alimentar esses sentimentos inferiores durante anos, muitas vezes alimentando o ódio contra o caluniador e muitas vezes desejando nos vingarmos dele, mas sem encontrarmos o meio para realizá-lo. No entanto, nós vamos ver que o nosso ressentimento é nutrido diretamente, como já dissemos, por nós mesmos, por esse ofensor interno que está dentro de nós. Porque aquele, muitas vezes, que nos ofendeu, que nos caluniou, ele nem se lembra mais do que ele fez. Muitas vezes ele nem faz mais parte do nosso convívio. Ele já foi embora, ele já passou. Mas nós não esquecemos. Continuamos por anos e anos, alimentando diariamente a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, a partir do quê? De nós mesmos. Em decorrência do orgulho, do egoísmo que ainda carregamos. E então nós vamos observar que quando nós tomamos consciência de que há dentro de nós esse tirano, a partir daí então, e somente a partir daí, é que nós podemos nos auto-questionarmos e dizermos, mas então, sou eu que estou me permitindo me tiranizar dessa maneira, com a presença desse ofensor que fica alimentando um fato que já passou muitas vezes há muitos e muitos anos? Que o ofensor, aquele que me caluniou, que me ofendeu, nem faz parte mais da minha convivência? Percebo que enquanto então nós percebemos isso, nós vamos a partir daí termos a oportunidade de mudarmos a nossa realidade. Mas para exemplificarmos isso, gostaríamos de ler uma história
desse livro Saúde do Espírito, pelo Espírito de Bezerra de Menezes, psicografia de André Luiz Ruiz, onde ele nos conta uma história real que vem ilustrar muito bem isso que nós estamos falando e que se chama, esse capítulo, O Remédio Mais Eficaz. E ele conta então a história de Juvelina. Juvelina, ela vivia aflita com queimação no estômago. Todos os dias, ela se utilizava então de antiácidos que lhe davam um breve alívio. No entanto, o coração da moça era revoltado por uma grande mágoa que ela carregava, porque Juventino, o namorado, havia-a abandonado, trocara por outra, por isso a sua vida havia se transformado. Sonhos desfeitos, esperanças de felicidade sepultadas, Juvelina se fechara na própria dor e desde então passara a dedicar-se aos medicamentos, como solução para os seus males do estômago. Depois de vários anos, então, sofrendo, atendendo a conselhos de amigos, ela procurou o médico do bairro para tratar dos males que a acometiam. Atencioso e experiente, o doutor consultado explicou que os males físicos não podiam ser tratados em seus efeitos apenas. Precisava-se procurar a causa que os originara, porquanto a constante ingestão de medicamentos para o estômago poderia produzir efeitos maléficos para ela também a longo prazo. E então ele começou a fazer todo um questionamento. Mas você, Juvelina, come muita pimenta? Não, doutor. Toma muito café? Também não. E o tempero? Usa muito vinagre, sal e outras coisas? Nada disso, doutor. E então o doutor perguntou, você tem raiva de alguém? Como é que é? Ela assustou, não é? Sim, dona Juvelina. Tem raiva de alguma pessoa? E ela então diz, bem, raiva não é bem o termo. O senhor sabe como é. A gente passa por alguns problemas na vida. E entendendo que Juvelina titubeava para se abrir, o médico afirmou, Juvelina, o sentimento ruim destrói também o corpo. Minha filha, conte o caso para mim. Ela diz, doutor, foi o meu namorado. Depois de vários anos de convivência, ele me trocou por outro e me deixou como estou até hoje, sozinha. Você sofreu muito, não é? E ela então, retorcendo as mãos e segurando agora as lágrimas, suspirou fundo e retrucou azeda. O senhor nem imagina quanto. Minha vida se acabou. E olhando então para o corpo arquejado e o olhar abatido, o médico perguntou, mas minha filha, há quanto tempo você vem sofrendo por essa causa? Doutor, há 32 anos. E então, espantado com a revelação, o médico, ele compreensivo, escreveu a receita e entregou para a paciente, que agora não continha mais o pranto. Ela nem olhou a receita, dobrou. Ao sair do consultório, Juvelina foi até a farmácia para comprar o remédio. Mas chegando lá, entregando ao atendente do balcão, ele viu a receita e disse que aquela medicação eles não tinham lá na farmácia. Foi então que ela foi olhar o que estava escrito, o que havia sido prescrito pelo médico, e na receita, grafada em letras bem legíveis, vinha a medicação. 490 gotas de perdão. 24 horas por dia, usar por 32 anos. E para ser mais claro, o médico acrescentou no rodapé, esta medicação foi indicada originalmente para ser usada na forma de 70 vezes 7. Mas para facilitar o uso, adaptei-a aos dias de hoje. Maiores esclarecimentos, procurar o doutor Jesus de Nazaré,
no seu consultório localizado na Rua da Misericórdia. Mas atenção, chegue cedo, porque a consulta é de graça, mas a fila é grande. E assim então, nós vamos ver como que essa história do Dr. Bezerra de Menezes nos ilustra bem, né, o tema de hoje. Então o indivíduo, ao perceber essa realidade, ele vai ter um caminho a seguir. Ou ele continua alimentando esse ofensor interno, ou ele passa agora a cultivar o sentimento do perdão. Porque o perdão é um grande ato de auto-amor, que vai nos libertar dessa autoflagelação, desse sentimento egóico, da mágoa, do ressentimento, do desejo de vingança. De um ponto de vista mais profundo, não existe um ofensor então lá fora, existe uma ofensa. E o verdadeiro ofensor está dentro de cada criatura. Ou seja, a ofensa, ela partir de alguém que usou mal, na verdade, o seu livre-arbítrio, né? Usou mal o livre-arbítrio, mas o ofensor que o mantém preso à ofensa está dentro de cada um de nós. Quando nós aceitamos acumular o lixo que as pessoas atiram, né, contra nós. Então, se ela o alimenta por meio da mágoa, do ressentimento, do desejo de vingança, sem dúvida alguma que vai ganhar força. Mas se a pessoa entra num movimento agora de perdão, que etimologicamente vem da palavra perdonare, e que significa literalmente permitir-se doar, ou seja, permitir-se a doação de amor. E então, se a pessoa busca esse caminho, a criatura, ela vai agora, a partir desse momento, se harmonizar, recebendo esse influxo do amor, deixando de alimentar o ofensor interno e libertando-se definitivamente da ofensa. E finalizando, Jesus nos fala que, sem dúvida alguma, nós não devemos jamais sermos coniventes com o erro, porque uma questão é nós aceitarmos quem erra, a outra é nós aceitarmos o erro. Ou seja, os erros, tanto os que são por nós cometidos, quanto os dos outros, são inaceitáveis, pois aceitá-los configura uma acomodação de nossa parte e não a virtude da aceitação, já que estamos reencarnados para esse trabalho de autoburilamento e de autoaperfeiçoamento. Então, cada erro deve ser sempre utilizado para nos gerarmos uma conquista, um aprendizado. E por isso é que o Mestre nos orienta a agirmos com autenticidade, sendo sempre o nosso dizer sim, sim, não, não. E assim então, nós convidamos a todos para que possamos, mais uma vez, agradecermos a Deus nosso Pai, agora pelo dom da vida, e mais uma vez por tudo que Ele nos dá a cada dia. Agradecemos por mais esta oportunidade de estudo que Ele nos concedeu, agradecemos aos amigos da espiritualidade e ao nosso querido Mestre Jesus, e que a nossa prece ela possa se estender a todos aqueles que necessitam, tanto encarnados como desencarnados. E assim então, finalizando os trabalhos de hoje, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado.